Vamos falar agora sobre as vendas neste Natal, gente. Uma pesquisa da FEComércio mostra que mais de 60% dos maceienses pretendem fazer compras agora, no final do ano, o que deve movimentar mais de 44 milhões de reais na economia da capital. Se o assunto é final de ano, é claro que você lembra das compras de Natal. Neste mês, aqui no centro de Maceió, as lojas estão abrindo de domingo a domingo. O seu Marcelo veio aproveitar. Comprei esse micro-ondas, comprei aquela roupa já para as festas, né, já preparado, né? Comprei aqui os calçados para as meninas. É roupa de fim de ano mesmo, a gente já não vem mais esse resto de ano mais. Pronto, esse mês a gente já não vem mais para cá. A dona Genilda aproveitou a folga para comprar o que estava faltando em casa. Eu comprei um ventilador, porque o meu, se for, comprei um fogão e comprei um micro-ondas. E já está programando voltar para comprar os presentes de Natal. Vou descer na próxima folga, porque hoje já está fechado. O gerente dessa loja falou que o faturamento está maior do que no ano passado. A expectativa está muito boa. Certo, nós estamos aí com a expectativa de 20% de crescimento comparado ao ano passado, né? E mesmo em momento de pandemia, mas assim, as pessoas estão vindo, saindo das suas casas com todos os cuidados, ao centro da cidade para comprar. E olha só o movimento neste shopping na parte alta de Maceió. É gente olhando vitrine, caminhando, cheias de sacolas ou até escolhendo a melhor roupa, como fez a dona Maria do Socorro. No final do ano a gente também precisa comprar coisinha pra gente, né? Tem que comprar um presentinho pra gente, um presentinho especial, né? De acordo com a pesquisa de intenção do consumo para o Natal, realizada pela FEComércio, 62% dos maceioenses vão às compras neste final de ano, o que deve movimentar cerca de 44 milhões de reais no comércio de Maceió. Ainda segundo a pesquisa, mais de 30% pretende comprar apenas um presente. Pouco mais de 27% dos entrevistados devem comprar 2 presentes. 21,7% falou que quer comprar 3 presentes. E 18,5% disse que compraria 5 ou mais. A supervisora dessa loja disse que estão fazendo de tudo para conquistar o cliente. A gente disponibiliza também as embalagens de presente que a gente dá grátis e a gente faz de tudo para o cliente sair bem satisfeito e levar. E essas compras aí devem ser feitas com o 13º, viu? Muitos trabalhadores aguardam o pagamento da segunda parcela até o final dessa semana. Isso faz crescer a expectativa do comércio para impulsionar ainda mais essas vendas. Para muita gente, o 13º já tem destino certo. Presente para os familiares, para mim também roupa, calçado, bijuteria, essas coisas. Eu dou prioridade a vestuário para a família, tá? E alguns gêneros alimentícios diferenciados para a ceia de Natal, geralmente está sintetizado em cima desse, está focado em cima disso. O pagamento da primeira parcela, que era até o dia 30 de novembro, já movimentou os centros de compras em Maceió. Nos corredores, o vai e vem de clientes anima os lojistas, que aguardam a segunda parcela, que deve ser paga até o dia 18 deste mês, já que o dia 20, prazo legal, é um domingo. A nossa expectativa maior agora é justamente para a segunda parcela do 10º, onde a gente vai ter, com certeza, um aumento de fluxo na loja e uma procura maior até por presentes e produtos sazonais que a gente tem em loja também. Uma pesquisa revela que 32% dos trabalhadores pretendem gastar o 13º na compra de presente de Natal e outros 21% nas comemorações de final de ano. Os lojistas já estão preparados para lucrar nesse período. O comércio está preparado, está recheado, você vê clima de festa, clima de Natal, e todo mundo estocado, entendeu? E a gente tem um diferencial, hoje o comércio está dividido sem juro, então vai facilitar muito para todo mundo hoje comprar seu produto em Natal. Agora, esse economista recomenda cautela na hora de gastar o salário extra. A gente tem que lembrar que o ano de 2020 foi um ano atípico e o ano de 2021 ele não está bem definido de como será. É importante, então, que você receba o 13º e antes priorize algumas coisas. Primeira coisa, pagar endividamento, aquelas dívidas mais caras, principalmente com maiores taxas de juros, tá? Depois disso, guarda um recurso para o ano de 2021. A gente não sabe como será. Então é importante que a gente entre no ano mais preparado. Sobrando recursos, pode sim gastar sem nenhum problema. O Davi até vai comprar presentes, mas também quer guardar um dinheirinho. Dá para a gente fazer um equilíbrio financeiro para que
a gente não possa ultrapassar o nosso orçamento e equilibrar as contas de fim de ano, né? Sempre fazer um esforçozinho para que tudo possa ficar equilibrado e a gente possa utilizar da melhor forma, né? Dona Elma foi com a neta comprar um calçado para as festas. É uma forma de presente para ela, porque todo ano a gente tem que comprar tanto roupa nova como sandália nova, né? A gente que é adulto gosta, as crianças também gostam, né? Mas a Bruna não quer só esse presente, não. Tem que usar, né, a sandália, mas de presente não é não. Eu queria outro presente. Além das sandálias? É, outro. Os presentes de Natal, no dia, o Papai Noel que traz, né? Dá ela, né? Estamos de volta e a gente vai falar agora com a Carol Sanches, que está lá no Bebedouro e mostra pra gente uma reclamação dos moradores da região, viu? Carol, explica pra gente, você está na ladeira do Bebedouro, né? Toda esburacada, já foi inclusive alvo de protesto. Como está a situação por aí? Isso mesmo, Sofia, e não é só um buraco, não. São vários pequenos buracos e alguns, inclusive, com vazamento que deixa a população mais revoltada ainda. Há cerca de 2 meses a gente esteve aqui, lá em cima na ladeira, e a reclamação era grande pela falta de água. Por que acontece isso? Porque tem esses buracos, ficam vazando água por muito tempo e aí acaba faltando água nas torneiras. A gente vai mostrar para vocês um deles. A gente já encontrou 3 buracos semelhantes a esse, alguns menores, esse aqui é um pouco maior, olha só a água vai escorrendo. Mais cedo estava bem mais forte esse vazamento. Segundo os moradores, tem mais de 2 semanas que está esse buraco aí. Começou menor e agora já está aumentando, além do vazamento da água, que já é um incômodo, vazamento de água limpa, tem também o transtorno para os motoristas. Ele fica na subida de quem vai no sentido Bebedouro, Santa Amélia, bem na subida da ladeira, e aí quem vem de carro, de moto, de bicicleta, tem que desviar, e aí você já viu, né? Essa via já é um pouco estreita, por isso o trânsito fica um pouco mais complicado, principalmente em horário de maior movimento. A gente pode ver ao longo da ladeira, olha, alguns sinais de que tem vazamento de água. Os moradores falam que a água aqui vai bem nas torneiras até aparecer esses pequenos vazamentos. Aí a quantidade de água que sai já diminui bastante. Olha só a situação do veículo, ó, que tem que fazer o desvio, fica bastante complicado. Então não é só a falta de água, né? O buraco ele acaba causando um prejuízo aí para a população, porque falta água na torneira, mas o trânsito fica bem complicado por aqui, um risco de um acidente, então é perigoso, é preciso ver essa situação. A gente entrou em contato com a Casal, ainda não tivemos uma resposta, mas ao longo do Bom Dia Alagoas a gente vai cobrar essa resposta da Casal. Isso está tirando realmente o sossego dos moradores. Eles falam que quando não falta água, a vazão ela fica bem mais baixa nas torneiras, aqui é uma ladeira, né? Então qualquer buraco ele compromete principalmente a parte alta, um local inclusive que a gente fez matéria sobre um protesto, a gente fez entradas ao vivo mostrando o desespero da população que fica sem água nas torneiras em um período complicado, né? De pandemia, que as pessoas usam mais a água para higienizar a casa, para lavar as mãos. Então é difícil, né? Porque são vários vazamentos pequenos. Os moradores falam que tem um conserto, mas logo aparece outro nessa ladeira que é recorrente e é bastante complicado para quem vive por aqui. Olha, a gente está mostrando só um deles, mas ao longo da ladeira a gente encontra outros vazamentos como esse. A gente já encontrou pelo menos 3. Então a gente vai atrás da resposta, viu, Sofia? E daqui a pouco a gente passa no Bom Dia Alagoas. Qualquer resposta que vier da Casal, a gente está informando para todo mundo. Com você. Mas realmente é uma situação recorrente, né? Um problema grande aí, principalmente para os moradores e também para os motoristas que circulam por essa região. A gente já fez entrada aí várias vezes com o Douglas Lopes, por exemplo, que mostrou realmente a buraqueira e o prejuízo que ela traz para os moradores, para os motoristas que passam por aí. E agora a Carolina Sanches volta ao vivo para mostrar a mesma situação. Aguardamos, então, a resposta da Casal, né? Porque esse prejuízo é grande para toda a população, gente. Olha, mudando de assunto agora, o verão está chegando, né? E muita gente retoma a atividade física, mas é preciso ficar atento porque calor e alguns outros fatores da estação podem contribuir para algumas sensações de mal-estar, problemas de circulação. Vamos ver no quadro Viva Bem de hoje.
Com a subida da temperatura e chegada do verão, é grande o número de pessoas que buscam atividades físicas em academias ou ao ar livre. Mas uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular alerta que nessa época aumenta em 30% o risco de problemas vasculares. Esse médico explica o motivo. Com a chegada do verão e aumento da temperatura na região, principalmente temperatura acima de 32 graus, o corpo ele começa a sofrer uma desidratação, ou seja, começa a perder líquidos e sais minerais. Consequentemente, a viscosidade do sangue, ele fica mais grosso. E os vasos começam a sofrer uma vasoconstricção, ou seja, começam a ficar um pouco mais fechados e, consequentemente, a pressão do coração também aumenta e a frequência do coração também aumenta. Ou seja, você tem um sangue mais viscoso, uma pressão arterial aumentada e uma frequência cardíaca mais aumentada. Então, esses pacientes que já são hipertensos, obesos, diabéticos, que têm alguma doença cardiovascular, o risco de aumentar, de ter infarto e AVC, aumenta em 30% devido à desidratação causada pela exposição excessiva ao sol. E quais os riscos, hein? Em primeiro lugar, é o infarto agudo do coração, infarto agudo do miocárdio. Em segundo lugar, o risco de AVC também aumenta profundamente. E, além disso, pode provocar varizes, edemas em membros inferiores, embolias pulmonares, angina no peito, que é essa dor do peito que nós chamamos mais comum. Essas são as principais causas, além, claro, de uma tontura, pelo calor excessivo, até chegar a desmaio como um todo. Caminhar é bom, fazer exercício físico também, mas tudo, claro, dentro de um limite e de uma recomendação médica. Sem o aval do profissional de saúde, é um risco enorme que você coloca à sua vida ao praticar exercício com intensidade elevada. O Alisson segue as recomendações e não se arrisca. Faça uma avaliação periódica de 3 em 3 meses para a gente ver como é que está, evoluir o treino, fazer toda uma especificação assim com o profissional adequado. Mesmo tendo vários cuidados, ele já passou mal. Às vezes acontece quando você não se alimenta legal, quando você não toma água, muita água. É bom sempre se alimentar antes de fazer um exercício, principalmente um exercício com cargas altas e tal. Com a pandemia, esse rapaz deu uma parada e está retomando os treinos agora. Ele sabe que não pode exagerar. Então hoje no retorno a gente está dando uma acalmada também. Horários mais tranquilos, um ritmo mais desacelerado, para depois ir pegando resistência e dando continuidade. A Gabriela também se previne para não ter problemas. A gente melhora a alimentação, redobra a quantidade de água que a gente toma, muda o horário de fazer exercício físico. Eu tenho pressão baixa e eu passo mal se estiver muito quente, se estiver aglomerado na academia. E agora com a pandemia, aumenta mais ainda esse cuidado, Ainda segundo a pesquisa, as mulheres são as que mais sofrem com problemas vasculares no verão, por causa dos hormônios femininos. É que eles podem potencializar os sintomas de doenças vasculares, dentre eles o inchaço das pernas. E aí vão algumas dicas. É levar as pernas acima do coração por pelo menos 15 minutos, 3 vezes ao dia. Evitar comidas muito gordurosas ou salgadas em excesso. E também evitar longos períodos parado na mesma posição. E se ainda assim os problemas continuarem, busque uma ajuda médica. Para a gente começar uma atividade física, é fundamental você ter uma avaliação médica, Então, o seu médico ele vai lhe avaliar, vai ver todas as suas patologias, se você tem propensão ou não a ter alguma doença cardiovascular e vai elaborar para você um plano de treinamento, vai lhe orientar qual o melhor horário de treinar, qual o melhor exercício para você fazer, sua intensidade de treinamento, juntamente com o profissional de educação física, para poder liberar você com maior tranquilidade, para você não correr nenhum risco nessa volta, está todo mundo parado, nessa volta às academias, nessa volta ao exercício físico. O verão está chegando, então aproveita e curte essa estação com muita atenção e, claro, saúde. E a gente continua falando de saúde, viu? A deficiência visual chega a atingir quase 4% das pessoas no país. O Dia Nacional da Pessoa com Deficiência Visual, celebrado ontem, dia 13, chama a atenção para a necessidade de cuidar da saúde dos olhos e também destaca a luta pelo direito das pessoas com necessidades especiais no Brasil. A gente conversa agora com a doutora Sandra Valéria, oftalmologista, está aqui com a gente. Doutora Sandra, bom dia, bem-vinda. Muito obrigado pela sua presença logo cedinho aqui com a gente. Alguns tipos de cegueira podem ser evitados, né, doutora? Isso mesmo. Bom dia a todos. Grande parte dessas cegueiras podem ser evitadas. Então, uma consulta precoce, uma avaliação visual de forma mais precoce, a gente pode detectar alguns problemas que evitariam uma cegueira no futuro.
E, doutora, quais os sintomas em que aquele paciente ele deve, por exemplo, procurar um oftalmologista porque ele realmente está correndo risco? Então, assim, o borramento da visão, né? Então, começou a não ter essa visão com nitidez, essa visão mais borrada, essa falha visual. Então, isso já é um sinal de alerta bastante. E outra coisa, assim, tem patologias, como o glaucoma, por exemplo, que você não tem uma sintomatologia prévia, então ela é insidiosa. Então, a consulta rotineira, né, a sua avaliação de rotina, pelo menos uma vez por ano, já faz com que o oftalmologista verifique a pressão ocular, já tenha uma avaliação do seu fundo do olho, e isso também vai prevenir algumas patologias que podem causar cegueira de forma irreversível, né? O glaucoma é uma delas. A senhora citou aí a questão de ser irreversível, né? O glaucoma é um perigo por isso, né? É necessário esse acompanhamento, né? Nós temos a questão da catarata também, que vem com o envelhecimento, né, doutora? Mas algumas pessoas falam que a catarata está surgindo muitas vezes, cada vez mais recente. É verdade isso? Isso, né? A catarata é uma patologia ocasionada pelo envelhecimento natural do cristalino, né? E é a forma de cegueira tratável. Então, a vantagem é uma detecção precoce. Então, hoje as pessoas não precisam esperar que a visão falhe completamente. Então, um borramento visual, então as pessoas hoje com a idade mais avançada já são mais ativas, né? Então, pode ser detectada também de forma mais precoce e resolvida também de forma mais precoce. Doutora Sandra, a gente está falando aí de doenças, por exemplo, que vêm com envelhecimento, né? Como a senhora falou do cristalino, mas também tem aquelas situações em que o bebê já nasce com alguma falha na visão. Conta pra gente quais são as opções. Existem as patologias, né, principalmente nos países subdesenvolvidos, não como o nosso, então as doenças infecciosas, né? Então a sífilis, a rubéola, a toxoplasmose, então essas patologias, se feito um pré-natal bem feito, com precocidade, então se a mãe procura essa avaliação, você pode evitar a catarata congênita ocasionada por essas patologias. O pediatra do berçário, por exemplo, doutora, tem condições de fazer uma avaliação inicial para depois encaminhar? O pediatra, sim, tem como fazer ele faz o teste do olhinho, quer dizer, o teste do reflexo vermelho. Detectado qualquer alteração no teste do reflexo vermelho, já deve ser encaminhado para o oftalmologista. Quais os tipos mais comuns, doutora, que a senhora tem visto, por exemplo, nos consultórios, que atingem mais as crianças? As patologias principais que atingem a criança são a catarata congênita, a toxoplasmose ocular, né? O glaucoma congênito também, né? Tem algumas patologias que relacionadas à prematuridade, então a retinopatia da prematuridade também tem uma grande prevalência. Nos adultos tem doenças que realmente dão problemas nos olhos, né, doutora? Essa questão, por exemplo, da glicemia, você que é diabético, você tem que ter muito cuidado, né? Isso, né? A retinopatia diabética é uma patologia, normalmente, assim, se for tratada muito precoce, ela não evolui para cegueira, mas se for deixado passar, então se você não tem uma avaliação de forma corriqueira, então você pode realmente ter uma cegueira de forma irreversível. Então o controle da glicemia é essencial, é muito importante, porque pode realmente evoluir para uma baixa visão ou uma cegueira de forma irreversível. A senhora falou aí, por exemplo, desse tratamento precoce, do diagnóstico precoce. E a gente sabe que o grande problema aqui, pelo menos na população brasileira, que a gente costuma dizer muito aqui, é realmente as pessoas só procurarem um médico quando a situação está irreversível, né, doutora? Só quando aquele sintoma está muito agudo. Como a senhora vê isso? Isso, né? Então, o que a gente recomenda é que se faça uma avaliação oftalmológica pelo menos uma vez por ano. Se você tem uma patologia de base, então se você tem um diabetes, ou se você tem um histórico familiar de glaucoma, ou uma miopia familiar, essas altas miopias, então você deve fazer uma avaliação até de forma mais precoce, então a cada 6 meses, então, ou de acordo com a avaliação do seu oftalmologista, né? Então, isso vai evitar complicações futuras. A senhora falou de histórico familiar.
Quais são as doenças que geneticamente elas podem ter esse processo de passar de geração a geração, doutora, nos olhos? Então, normalmente o glaucoma, a miopia, né? A catarata é evolutiva, então a gente já vai ter de forma natural pelo próprio envelhecimento, né? Mas as principais é o glaucoma, a miopia familiar, né? E a catarata são as principais. Então fica esse recado, doutora. A precaução é fundamental, a prevenção é fundamental, né, doutora? Para as pessoas, o ideal é pelo menos uma vez ao ano. Para você que tem um histórico familiar de 6 em 6 meses ou uma doença como diabetes, é necessário diminuir um pouco essa visita de ano em ano? Isso, o recomendado é uma vez por ano. Se tem alguma uma patologia prévia, né, o seu oftalmologista vai lhe orientar. Pode ser a cada 3 meses, pode ser a cada 6 meses, né, isso é importante. Quero mais uma vez agradecer a sua presença aqui no Bom Dia. Muito obrigado, viu? Obrigada, eu que agradeço. Bom dia. Olha, muita gente não sabe, mas os animais também podem ter câncer de pele, Gilvan. Pois é, precisa muita atenção. É importante ficar de olho na pele do seu bichinho de estimação, especialmente se ele tem ou apresentar feridas que não cicatrizam. Dos 7 gatos que o Juventino e a esposa criam, uma é a Isa. Apenas um desses não foi retirado das ruas. Recentemente, uma ferida na Isa acabou chamando a atenção deles. Foi nesse momento que o casal resolveu procurar ajuda. Nós notamos um ferimento por mais de uma semana que não sarava. A suspeita inicial fosse de uma briga dela com os demais ou com outros gatos da casa, né? E o nosso veterinário achou estranho também o ferimento pela forma do ferimento e solicitou um exame. Foi quando ele acionou o oncologista, que fez um exame específico e confirmou que era um carcinoma. Com o resultado veio a surpresa. Ele ainda não tinha ouvido falar em câncer de pele nos animais. Eu nunca imaginei que um animal iria ter algo desse tipo. Eu vejo animais de rua que têm esses ferimentos, que pode até também ser esse tipo de câncer, mas como o animal de rua está exposto e sem nenhum tratamento, sem nenhum cuidado, eu imaginei que com ela não fosse isso. Mas o problema é mais comum do que se pensa e a maioria das pessoas acabam não levando a sério por não ter conhecimento do perigo para o animal. Infelizmente o índice é alto sim, mas nós infelizmente não temos dados estatísticos, porque como acontece aqui em Maceió, na maioria das vezes, os pacientes que contêm essas neoplasias, após passar por cirurgia, essa peça que foi retirada não é enviada para exame de biópsia. E então nós não conseguimos confirmar se esse nódulo realmente seria somente um nódulo, uma neoplasia que tem influência ou por sol, ou por outro fator, ou poderia ser metástase de algum outro local. Um dos principais sinais é justamente o que aconteceu com a Isa, que teve um pequeno ferimento. Foi através de exames que confirmou um carcinoma. Acho que como é só uma feridinha que não sara, quando a gente consegue fazer um diagnóstico precoce, ficam surpresos como aquela feridinha pequenininha ou só aquele nódulo pequeno realmente já é uma neoplasia. No caso da gatinha do seu Juventino, foi necessário um tratamento com criocirurgia. No caso da Isa, ela foi diagnosticada com carcinoma de células escamosas. Nela foi realizado o tratamento de criocirurgia, que é um congelamento da área onde tem a neoplasia com nitrogênio líquido. Tem um aparelho próprio para isso, ocorre o congelamento, depois do descongelamento, a célula neoplásica acaba ocorrendo necrose. Assim como em seres humanos, existem formas de prevenir bem parecidas. Então aproveita aí essas dicas do especialista. Cães de pelagem branca têm uma probabilidade maior de desenvolver, mas qualquer coloração de pelagem pode desenvolver esse tipo de neoplasia. Então evitar que o cão fique exposto ao sol no período de 10 da manhã até as 3 da tarde. Cães que têm pelagem muito branca, e já existe protetor solar específico para animais, onde você pode utilizar nessa área que tem menos pelo, tipo na trufa, na parte interna da orelha, na região da axila onde tem menos pelagem ou no ventre. Mesmo cães que ficam em casa, que não têm acesso à rua, às vezes se eles ficam aproveitando o sol que entra pela janela, ele deita com a barriga para cima. Então esses cães, é bom tentar colocar alguma película na janela que tenha filtragem contra raios UV. Vamos agora às imagens, a imagem que você mandou, né? As nossas
as nossas fotos para a gente dar uma passeada pelo estado, pelos bairros da capital. Você que mandou foto pelo 994030740. A gente começa com a foto aqui do James Vinícius de Mangabeiras. Olha que foto bonita aí do James, muito legal. Agora vamos para o registro lá em Major Isidoro, da Luciana. Luciana acordando cedinho aí, sol raiando. A gente tem imagens agora do André, da Praia do Sonho Verde. Olha só, essa praia é linda, linda demais essa praia. Imagens aí da Praia do Sonho Verde. Obrigado, André. João Lopes, de Satuba. Legal a foto do João Lopes. Adelmo Monteiro, de Porto Calvo, mandou essa foto aqui. E o Rodrigo Nogueira, da Praia de Guaxumo. O pessoal que está na praia aí está fazendo vários registros bonito, hoje, hein? Né? Renato Júnior mandou foto do Tabuleiro do Martins. Está aqui a foto do Renato. Obrigado, Renato. Dia bem nublado no amanhecer, né? Alexandre de Paula Lima, agora da Lagoa de Roteiro, mandou um registro pra gente. Belíssimo. Tá bem poética essa aqui, não tá? A foto agora é do Marlon Robson, de Paripueira. Olha a foto aí de Paripueira. Um abraço para todos de Paripueira. Muito obrigado. E a gente encerra o amanhecer de hoje com a foto da Fátima Melo, do bairro do Farol. Olha, ela pegou o sol bem grandão lá tá no bonita, alto. ficou bonita. E olha, com a proximidade das festas de final de ano e o cancelamento dos réveillons fechados aqui no estado por causa da pandemia do novo coronavírus, a procura por imóveis tem aumentado e muito, mas é preciso, é claro, tomar alguns cuidados em relação aos contratos que estão sendo fechados. Sobre isso que a gente vai falar agora ao vivo com o Douglas Lopes, que está ao vivo com uma advogada para a gente. Douglas, a intenção é reunir as pessoas de forma segura, né? Não causando aí uma aglomeração, mas deve todo mundo ficar atento, realmente para não fazer um contrato com uma casa, por exemplo, em que aquela atividade ali não está permitida, né? Isso, todo cuidado é pouco, né? Prevenção, cuidado com o coronavírus, cuidado com o contrato, o que é que vai ter nele, o que é que pode, o que é que não pode. É se inteirar de tudo para que a sua festa de fim de ano não te traga uma dor de cabeça, né? A gente convidou aqui no Bom Dia Alagoas a doutora Maíra Souza para falar sobre isso ao vivo com todos nós. Doutora, bom dia, bem-vinda. O que é que eu devo me atentar ainda mais, ter mais cuidado ainda ao locar um imóvel agora para as festas de fim de ano, para o Natal, para o Ano Novo? Bom dia. Bom dia aos telespectadores. Então, a maioria das locações desse final de ano, como acontece, são locações curtas, são locações por temporada, elas não seguem um rito formal que a gente costuma dar ao contrato de locação do dia a dia, que é o contrato por longa temporada. Nesse tipo de contrato, normalmente ele costuma ser verbal, ele não é escrito, não consta todos os detalhes. Então, o maior cuidado que se deve ter é nessa negociação, é ter uma forma de você demonstrar o que foi acordado entre as partes. É o maior cuidado que você deve ter. Esse contrato verbal, que a gente fala no popular, o contrato de boca, é um risco danado, que às vezes o locatário pode dizer que tinha uma coisa, o locador dizia que não tinha, e você na hora ficar a palavra de um contra a palavra do outro. Como se prevenir? Seria realmente colocar no papel, olha, estou alugando o imóvel, tem tantos jogos de cama, tantos talheres, tem televisão, tem geladeira, tem ar-condicionado, está funcionando, não está? Com certeza. Você trazer o contrato de boca para o rito formal é a maior segurança que você pode ter com relação ao assunto. Porque no contrato, quando você faz o contrato escrito, formal, ele vai conter toda a descrição do imóvel, ele tem que conter toda a descrição do imóvel, ele tem que conter o prazo de locação, ele tem que conter a multa em caso de rescisão, e somente com tudo formalizado é que você vai ter a segurança do negócio que vai ser celebrado. Adiantar uma parte para garantir o aluguel, para garantir que aquele imóvel vai estar disponível naquele dia, é legal o locatário pedir, eu só alugo para você se você adiantar X, sei lá, 50% daquele valor? Sim, é legal, não tem problema. É praxe no mercado para dar uma segurança para as duas partes, porque quem está alocando também precisa da segurança, porque ele vai estar segurando, vai estar deixando de alugar para outra pessoa para deixar aquele imóvel com quem ele alugou. A gente vive num período, né, que está complicado, a pandemia está aí, eventos cancelados, essa procura vai ser ainda maior, segundo a tendência aí das pesquisas, nesse fim de ano. Então, é ficar atento a tudo o tempo todo. Sim, com certeza. Tem que estar atento a todas as cláusulas, todas as questões contratuais, principalmente nessa questão com essa pandemia.
porque tem alegações de força maior por conta da pandemia e são motivos de rescisão. Tem que ter muito cuidado. Com certeza, sempre. Qualquer contrato que se celebre tem que ter muito cuidado. Às vezes é o contrato do próprio, da própria pessoa. Vou colocar só mais a sombrinha aqui, da doutora, que está chovendo aqui agora, viu? Eu tenho que ter o contrato, eu faço contrato com o corretor de imóveis, eu faço contrato com o dono do imóvel. O contrato é sempre com o proprietário. O corretor de imóveis, no máximo, ele pode assinar se ele tiver poderes para isso, se ele tiver uma procuração para assinar aquele contrato. Mas o contrato tem que ser celebrado entre as partes, o proprietário e aquele que tem interesse no aluguel. Eu preciso ter um advogado para garantir que vai dar tudo certo? O ideal é que se tenha um advogado realmente, porque é ele que conhece a lei, é ele que vai analisar se aquelas cláusulas que estão previstas no contrato são cláusulas legais, são cláusulas que você não está correndo risco assinando elas, e se são do seu conhecimento. E qual é a grande dúvida de quem vai locar um imóvel? Tipo, porque se passa no máximo, sei lá, 4, 5 dias agora, né? Festa de Natal e depois no fim de ano, 3 dias. Qual a principal dúvida das pessoas? Acredito que a principal dúvida seja a questão da rescisão contratual mesmo. Por conta desse momento que a gente está vivendo, fica em segurança de saber o que é que vai estar acontecendo naquele período, até se a cidade vai estar totalmente fechada, vai estar em lockdown, como chamam, ou se vai estar com algumas coisas abertas para o turista poder frequentar. Hora de entrada, hora de saída também eu devo deixar bem claro. Isso que é um grande problema. Eu vou dar uma esticadinha, mas amanhã de manhã eu estou indo embora. E às vezes o dono do imóvel fala, não, amanhã eu já tenho outro compromisso, eu preciso que você saia porque eu quero, né, girar o meu negócio aqui, que é realmente a locação desse imóvel. Sim, da mesma forma que um hotel que aparentemente você não está fazendo tem contrato. Tem check-in e check-out, né? Tem o check-in e check-out, funciona da mesma forma com o hotel. Você tem hora para entrar, você tem hora para sair. O contrato de temporada tem algumas diferenças do contrato de aluguel, o contrato de aluguel normal, por essas questões, por serem períodos muito curtos. Então tem que ser tudo determinado. E ver também, você vai estar nesse imóvel, mas tem cuidado, o som aqui é só até tal hora, a vizinhança não permite, o condomínio não permite isso, não permite aquilo. Ele tem que seguir todas as regras do condomínio, inclusive a pessoa que está alocando o imóvel deve informar a quem está alocando que todas as regras, se tiver que mostrar a convenção de condomínio, todas as informações do imóvel para que ele tenha conhecimento. Para ele não alugar o imóvel e não ter dor de cabeça e não dizer, eu não sabia que era assim, não sabia que era daquela forma, né? Isso mesmo. Valeu, doutora. Muito obrigado. Sofia Gilvan com vocês. Segura a sombrinha aqui para mim, a doutora. Tá chovendo forte aqui na orla de Ponta Verde. Com vocês no estúdio. Segue o bom dia e tome chuva. Pedi só para você sair um pouquinho pra gente mostrar. Arlindo, mostra lá como é que tá o mar agora a essa hora. E tá chovendo aqui, viu? Vai girando, Arlindo. Tamo ao vivo, vai girando, meu filho, mostra. Olha a chuva. A gente volta já já. Segue o bom dia. Valeu, Douglas Lopes. Obrigada pelas informações. Agora sai correndo daí porque tá chovendo mesmo, viu, gente? Olha só, tempo bastante nublado aí na orla da cidade, na orla da Ponta Verde. Eu já ia dizer que vida de repórter não é fácil. Agora, de entrevistar também é complicado. Não, a situação ali ficou complicada. Porque a chuva começou a engrossar e a gente esperando que ele voltasse, né? Mas aí deu uma parada, continuou e tal. Mas muito obrigada aí, viu, Douglas Lopes, a nossa entrevistada também, toda a equipe. Agradecer a nossa entrevistada também, né? Se manteve firme ali, né? Pois é, muito obrigado. E apesar da pandemia, artesãos daqui de Maceió estão tendo uma melhora nas vendas. No Pontal, as máscaras foram a saída para os 80% dos moradores que ficaram desempregados. E os produtos natalinos melhoraram o cenário no bairro da Levada. No mercado do artesanato, no bairro da Levada, são mais de 280 estandes, onde você encontra de tudo um pouco. O Estevam trabalha há mais de 30 anos por aqui. Antes das festas de fim de ano, os produtos que são geralmente vendidos são feitos com barro. Já durante o período que se aproxima o Natal e o Réveillon, a principal matéria-prima passa a ser outra. Durante o período de festa, os produtos natalinos. É o produto feito de cipó, de vara de bambu. São justamente esses produtos que nós fabricamos. A árvore de Natal, o presépio, os anjos, são os que o pessoal procura mais. Para ele, as vendas têm superado as expectativas depois de um período difícil por causa da pandemia. Poderia ser melhor, mas em comparação assim, na expectativa que a gente estava vivendo, né, devido à pandemia, foi bem melhor. Já no Pontal da Barra, 500 artesãos precisaram de novas estratégias durante o período crítico da pandemia. E se tem um acessório que caiu no gosto do cliente por aqui, foi a máscara. Além de garantir mais segurança contra a Covid, ainda deixa qualquer um
muito mais bonito. Graças a Deus, pegou, todo mundo gostou. E até hoje a gente está vendendo bastante as máscaras de filé, graças a Deus. É um produto que todo mundo tem que usar, né? Então, se é para usar uma máscara, vamos botar uma máscara de filé, toda feita à mão, né? Que é um bordado, né? Daqui de Maceió, Alagoas, que é patrimônio cultural do estado. Para ajudar nas vendas, o celular foi peça fundamental por aqui. Foi através das redes sociais e do serviço delivery que os artesãos do Pontal da Barra conseguiram melhorar o faturamento. Tivemos uma ideia, né, de criar um Instagram através da Associação dos Artesãos aqui do Pontal da Barra. E foi com que a gente conseguimos alcançar vendas e divulgar mais ainda as máscaras que a gente está produzindo aqui dentro da comunidade. Momento crítico como esse, muita gente não quer sair de casa, né? Então, com essas entregas, foi muito fácil da gente alcançar clientes. Por aqui também tem opções para o final de ano. Jogo americano e roupas estão entre as opções. A Chayane não perdeu tempo e já lançou a nova coleção. As peças novas da nova coleção, que eu lancei, coleção 2021, são as cores da tendência, né? Que a gente tem que estar sempre atualizada. São as cores novas. Não só o branco, como o lavanda, o verde, o laranja, está saindo muito. E o colorido, que faz parte do filé alagoano. E cada peça tem um nome diferente, por quê? Porque a gente tem que pensar na mulher brasileira, né? Então, a mulher, ela está cada vez mais empoderada, sendo dona de si. Então, foi por isso que eu fiz uma homenagem. Em cada blusa, eu vou colocar um nome, né? Ana Maria, Dirlene, Doca e assim vai. Muito bonitas, né? É legal. Muito legal. Muitos negócios ainda estão atravessando uma fase de recuperação do faturamento e de adaptação aos novos comportamentos do consumidor. Com o intuito de impulsionar, de fazer crescer a venda dos produtos da economia criativa, um espaço que será destinado à comercialização de produtos desse setor, né? Será inaugurado. A gente fala sobre isso, a gente volta a conversar com Douglas Lopes. Essa feira começa hoje, não é isso, Douglas? Isso, Gilvan, daqui a pouquinho, às 10 horas da manhã, e vai no horário do shopping, das 10 da manhã até às 10 da noite. A gente conversa agora com a Marina Gato, do Sebrae Alagoas. Marina, bom dia, bem-vinda. Que feira é essa? A gente sabe, feira de economia criativa. O que é que a gente vai poder encontrar aqui neste evento que começa hoje, vai até o dia 27 de dezembro, até o outro domingo, hein? Bom dia. Aqui no Maceió Shopping, a gente está, o Sebrae, na verdade, dando oportunidade para algumas empresas alagoanas poderem beneficiar alguns artistas, né, do nosso estado para poderem escoar seus produtos. Depois da pandemia, depois de um período bastante complicado para essas empresas. Então, aqui é o momento das pessoas poderem vir comprar presente de Natal, objetos de decoração de artistas alagoanos. O que é que a gente vai encontrar aqui? O Arlindo Eusébio, por favor, mostra aqui para a gente ver. Ó. Tem luminária, tem bolsa, tem mais o quê, hein, Marina? A gente tem aqui tanto luminárias como bancos, objetos de decoração, crochê, acessórios, quadros decorativos pintados à mão, que tem a representatividade de Alagoas, sempre trabalhando com a iconografia de Alagoas, aí como a gente pode ver o guerreiro. A gente tem mestres, né, também de Alagoas, objetos de madeira, vamos ter acessórios com materiais recicláveis, mas que utilizam design em seus produtos. A gente tem mosaicos, bolsas de palha, que temos ali também com materiais de fibra, palha da taboa. Marina, e foi um momento difícil para os artesãos essa pandemia, né? A gente passou de março e vem até agora num sofrimento danado. Essa feira é para dizer, ufa, dá uma escoada na tua produção, para você também tocar a tua vida, porque não é fácil, não tem sido fácil para ninguém. Isso, a gente passou um ano dando apoio a eles na questão da gestão dos negócios, como eles se reinventarem, principalmente na inclusão digital dos seus negócios e a melhoria financeira e do novo mercado que está surgindo. Mas a gente, com o tempo, a gente viu que a escoação dos produtos deles ainda precisavam melhorar bastante. E quantos estarão aqui vendendo, Marina? Cada semana a gente vai ter aqui uma empresa que beneficia alguns artistas alagoanos. Essa semana a gente tem a Arte dos Quatro Cantos, com artistas, artesãos de Alagoas, e que mais ou menos de 10 a 12 artesãos estarão por aqui. Nessa primeira semana. Na próxima semana a gente tem a Feirinha Cu, que beneficia outros artistas que trabalham também como vestuário,
também quadros, né? Toda a cadeia produtiva da economia criativa do Estado. E quando a gente fala, só para deixar claro, por economia criativa, gostaria que você explicasse que economia é essa, que movimenta, né, esse setor específico da nossa economia. São nossos pequenos empreendedores. Que estão na luta, né, na ponta, na dificuldade. Isso, que normalmente têm suas mãos como sua fonte de trabalho. Então, eles são artistas, né, do nosso estado. Os artistas, quando a gente fala, não é só artista, que também estão inclusos os folguedos de apresentação artística, mas artistas que também têm produtos como sua matéria principal. Então, a gente vai ter aqui diversas opções, né, desses artistas aqui dentro. E seria também uma grande opção de presente, né, Marina? Deixar claro isso, né? Isso. Então, assim, quem quiser dar um presente com a cara de Alagoas. Isso. Falamos juntos. Com a cara de Alagoas, que tenham aqui também, é bom frisar que tem diversos valores, né, de produtos que dá para todo mundo. Então, são presentes que eu digo para uma vida inteira, né? Então, não é apenas um presente comum. E vai ter um quê especial, né? Esse presente, né? Isso. Então, faz o convite, Marina. Vai de hoje até o outro domingo, dia 27 de dezembro. Aproveite e venha aqui no Marcel Shopping, no primeiro piso, né, primeiro andar, conhecer as artistas de Alagoas, dentro do nosso estado, comprar um presente de Natal, um acessório para usar, objetos de praia. Então, é uma oportunidade de vir conhecer e ajudar também nossos pequenos empreendedores. E como esses pequenos empreendedores estão na expectativa para esse evento que começa já, 10 da manhã? A expectativa está bem alta, né? Porque depois de um ano de recessão, é o primeiro momento que eles estão vindo, né, aqui. E é bom frisar aqui com todo cuidado, tá? Com a utilização de máscara, temos álcool aqui em gel para todo mundo. Então, com distanciamento, é um espaço que não é bastante amplo. E é isso que a gente tem, o Sebrae quer oferecer, né? Segurança, mais oportunidade para todos. Valeu, muito obrigado, Marina, e boa feira, tá? Obrigada, bom dia. Valeu. Encerrar com duas imagens. A primeira é dessa aqui, ó. As bonecas de pano são bem a cara do Nordeste brasileiro. Olha só que coisa linda. E depois da boneca de pano, a gente vem com essa frase que tem bem aqui, ó, lindo. Te peguei de surpresa, mas ó, tem uns banquinhos aqui, ó, bem legais para você vir. E com essa frase aqui, ó. Neste Natal, compre das pequenas empresas alagoanas. Sofrimento danado dessa gente, do pequeno, né? Produtor, do pequeno artesão que está aí na luta. Gilvan Sofia, segue o bom dia. Convite para vocês no estúdio e convite para vocês de casa. Olha só que coisa linda aí na tela. Valeu, gente. Bom dia. Bom dia, Douglas. Muito legal. Muito boa. A gente abre essa edição falando sobre os casos de Covid-19, uma situação que a gente temia, né? A situação aqui em Alagoas continua se agravando. Na semana passada, nós passamos da queda de média móvel de mortes para estabilidade e agora voltamos para a fase vermelha, que é em alta na média móvel de mortes, o que preocupa demais, né, Sofia? Preocupa sim, Gilvan. A gente vem alertando, a gente vem falando, parece um discurso, mas não é. É uma coisa grave, séria e real. É verdade. Na semana passada, por exemplo, eu fiz uma suposição, né? Que a gente tinha mais de 5 mil casos suspeitos. Imagina se pelo menos 50% desses casos que estavam sob investigação fossem confirmados. Como ia aumentar muito o número de casos confirmados aqui no nosso estado, gente. Vamos dar uma olhadinha aqui no telão para a gente ver o número atualizado do Covid-19 aqui em Alagoas, gente. Olha, de acordo com o último boletim epidemiológico divulgado pela CESAL, nas últimas 24 horas foram registrados mais 435 pessoas diagnosticadas com a doença. Já são agora 98.612 casos confirmados da Covid. Infelizmente, mais 4 pessoas morreram vítimas da doença. Elas tinham entre 50 e 76 anos. O número de mortes agora aqui no nosso estado, gente, chega a 2.376 pessoas. O que também continua preocupando é a grande quantidade de casos que estão sendo investigados desde a semana passada. Ao todo, agora, são 8.163 casos sob investigação, que aguardam aí um diagnóstico positivo ou negativo para a Covid-19. 94.234 pacientes já se recuperaram da doença, não apresentam mais sintomas, mas isso não significa que devem relaxar, viu? Os números estão crescendo, infelizmente, e a cooperação de todos é fundamental.
Olha, a gente fala agora da economia, porque a pandemia fez com que muitos profissionais se reinventassem, buscassem novas alternativas aí para não perder renda. Isso também aconteceu no mundo das doceiras. Quem não trabalhava com isso migrou para o ramo. E quem já estava até caprichando nas novas receitas para oferecer novidades aos clientes nesse Natal, muita gente melhorou, viu? A Mariana trabalha com confeitaria há 10 anos e há 4 resolveu aproveitar as datas comemorativas como o Natal para inovar na produção dos doces. Comecei como aprendiz mesmo e depois desenvolvi algumas receitas. Eu comecei fazendo bombons recheados e no decorrer dos anos eu fui aperfeiçoando até que cheguei às datas comemorativas, que são os períodos em que eu mais gosto de trabalhar, principalmente o Natal. E esse ano, mesmo em meio às dificuldades por causa da pandemia e de alguns problemas de saúde que enfrenta, tem a expectativa de que sua produção continue a ajudar nas vendas de Natal. Mas para isso ela conta com uma estratégia diferente. Já tem 4 anos que eu tenho trabalhado com o tema natalino. O panetone é o carro-chefe, mas eu todo ano procuro trazer uma novidade. Os primeiros anos foram bolo no palito, bolo natalino no palito, depois cupcake e depois foram brownies. E esse ano a minha novidade é o bolotone, que é um bolo com cara de panetone. A Aline também trabalha com doces e, inclusive, foi por amor a eles que largou a área da pedagogia para empreender. Esse ano, o foco da sua produção está no brigatone, uma mistura de brigadeiro e panetone para compor as ceias de Natal ou mesmo para presentear. Eu deixei minha área porque me encontrei nos doces, sempre gostei de fazer para família, em momentos de encontro. E super me identifiquei. Ela investe tempo em formas diferentes de resgatar a memória gustativa das pessoas, desde a embalagem do produto ao sabor que ele tem. Que a gente acaba que resgata memórias gustativas das pessoas. Assim, quando um brigadeiro remete muito à infância. Então, esse é o meu maior foco, sabe? Assim, buscar memórias das pessoas. Tudo é feito com carinho e também com muito cuidado, especialmente depois da chegada do coronavírus. Eu digo que a pandemia ela veio, sabe, para dizer acorda, Aline. Foi aí quando eu comecei a focar no Instagram, comecei a vender, aí comecei a fazer pronta entrega, além das encomendas. E aí foi bombando, sabe? O pessoal da pandemia fica todo mundo em casa, sem ter o que fazer, todo mundo ansioso. E aí foi desenvolvendo, eu comecei a incluir mais coisas no cardápio também, comecei a fazer doces e outras sobremesas também. Esse economista diz que os recursos de inovação adotados pelas pequenas empresas mostram que elas estão se adaptando às atuais necessidades de mercado, o que possibilita uma vida mais longa ao empreendimento. Inovação não é fácil, mas quando a gente acha o caminho para inovar, quando a empresa acha o caminho para inovar, ela consegue se adaptar e entregar maior valor a seus clientes e ter uma vida mais longa. Haja vista que as pequenas empresas já têm um histórico de fracassar, quebrar, fechar depois de 2, 3 anos, quando não antes de aberta. Então, é importante as empresas inovarem, é importante as empresas conhecerem seus clientes e é importante a empresa entender a sazonalidade de seu produto e do ciclo de vida do seu produto. Seja qual for a estratégia adotada ou o doce escolhido nesse Natal, vai aí o recado de quem entende do assunto. Tudo para facilitar a vida do cliente. E aí a gente tem produtos, além de pronta entrega, também trabalhamos com encomendas. A gente ganha um pouquinho dali, dá um desconto ali para o cliente, aquele que faz um pacote termina levando um preço melhor e por aí está sendo. Se todo mundo se reinventou por causa da pandemia, a arte também passou por esse processo. Os artistas criaram novas formas de levar seus trabalhos até o público e, com isso, conseguiram manter aí o vínculo, mesmo que virtual, com a plateia. São mais de 20 personagens. É na cabeça de um ator que também mora a criatividade. Mas não pense que é num passe de mágica. Em meio à pandemia do coronavírus, o trabalho começa com a maquiagem na mesa de casa. Eu achava que fosse ser um negócio muito difícil para mim. Eu disse, meu Deus, isso não é a mesma coisa.
Mas é maravilhoso tanto quanto, porque as pessoas interagem ali, tu acredita? As pessoas vão lá, comentam, fala sobre isso, faz isso, foi muito engraçado, que bom, que massa, eu quero de novo. Então as pessoas ficam esperando. Quando você vê lá 1.500 visualizações, você fica imaginando um teatro com 1.500 pessoas para me assistir. Então tudo isso motiva o ator. A gente não tem mais como ganhar a grana, né, que todo mundo precisa para sobreviver aí. Mas a gente tem como continuar a nossa arte, que não pode parar. A montagem é da personagem Zezilda, interpretada pelo Marquinhos há mais de 20 anos nos palcos do teatro. Mas agora faz parte da série que ele criou nas redes sociais, a Fake News. Eu estou transformando aqui na Zezilda. A Zezilda é uma personagem carro-chefe minha, que ela tem participação nesse programa. Para transformar numa mulher, a dificuldade, imagina que é essa carinha se transformar numa mulher. É muito mais difícil. E ela é uma mulher da comunidade, uma mulher comum, popular, que tem opiniões populares, comuns. E é por isso que eu sempre gosto de colocá-la nas minhas peças, nos meus programas, porque ela tem essa noção mais coloquial, que se identifica mais com o povo comum, entendeu? Acho arretada. Maquiagem pronta, peruca na cabeça, tá na hora de começar a gravação. 1, 2, 3... Gravando! Tudo é feito em família. O filho de 7 anos virou um pequeno diretor de cena. É fácil. Que a gente primeiro, eu espero ele gravar, pra depois eu for lá. Aí quando ele diz, vai Hector, a gente vai gravar. Aí eu vou ali, eu disse, gravando. Aí quando acaba tudo, encerra, eu digo, corta. Aí é assim, todo dia aqui na casa. Algumas vezes eu vou lá no o celular do meu pai, aí eu vejo um monte de pessoas comentando, nossa, bombom, vou fazer um também. Aí fica massa também. Durante o isolamento social causado pelo coronavírus, atores como Marquinhos de Jesus tiveram que inovar. Foi aí que nasceu o programa virtual Fake News, que tenta desconstruir as falsas notícias que circulam pelo mundo. Fake News é um assunto que nós temos que falar. Nós somos obrigados a falar, nós da comunicação, nós da arte, somos obrigados porque é destrutiva. A Fake News, ela é capaz de destruir uma sociedade, para você ver aí. Por muito tempo, os negros acreditaram que o cabelo dele era ruim por causa de uma fake news. E hoje existe todo um trabalho de estruturação, de desconstruir e reconstruir a imagem do negro, a identidade do negro, por causa de uma fake news. Então é por isso que diariamente os jornalistas, as pessoas de comunicação e os atores ali na base, eu, através da comédia, consigo falar sobre... A fake news, ela tem que ser destruída, desmontada. Então isso para mim era muito vivo, muito importante. E o resultado do programa, que envolve humor e informação, agrada quem assiste. Eu achei o máximo, assim, porque são assuntos também do cotidiano, né? Assuntos sociais, e que, de certa forma, informa, né? Não é só a comédia pela comédia, né? A gente tem uma informação ali e também muita coisa eu aprendi assistindo ao Fake News, né? E o teatro, ele trata de pessoas, ele cuida de pessoas. Então isso me apaixonou, me encantou. Porque já pensou o que é uma profissão para trabalhar pessoas, para deixar as pessoas melhores, para refletir com elas, para diverti-las, para trazer um mundo novo para elas. Então isso sempre foi o diferencial do eu querer teatro na minha vida. Muito legal, né? 7h18. Olha, as comunidades ciganas da cidade de Penedo, Carneiros e Delmiro Gouveia promovem todos os anos a campanha Final de Ano Solidário. A gente conversa com Douglas Lopes. Douglas, essa ação visa ajudar exatamente quem, hein? Gilvan, ajudar o povo cigano, que na grande maioria das vezes, famílias que precisam do amparo, da ajuda, e essa ajuda não está chegando. A gente conversa agora com o Williams Cigano para explicar tudo para a gente. Williams, bom dia, bem-vindo. Essa é uma ação que acontece nessas cidades que a gente falou, Delmiro, Carneiros, ajudar o povo de Penedo. Mas assim, não só tem cigano nessas cidades, tem outros municípios alagoanos, né? Bom dia. Bom dia, Douglas. Bom dia a todos os telespectadores. Eu sou o Williams Cigano, sou coordenador do Instituto Cigano do Brasil e conselheiro da CONAPI, da Igualdade Racial. Tem várias cidades aqui no estado de Alagoas que tem ciganos, só que eu preciso também de uma ajuda
inclusive do governo, para que eu possa fazer esse mapeamento junto até com eles. A cidade de Alagoas tem mais ciganos? A cidade, a maior concentração de ciganos no estado de Alagoas é em Penedo. Quantas famílias lá? 518 famílias, mais ou menos. Vocês fazem aí junto com a direção nacional, é o terceiro ano, 2018, 2019 e agora 2020. O que é que vocês buscam de ajuda? Quem está assistindo a gente agora pode ajudar de que forma? É o Natal Solidário do Povo Cigano, né? Natal Solidário do Povo Cigano, do Instituto Cigano do Brasil. Pode ser doado cestas básicas, roupas não femininas, porque as ciganas usam aquela roupona, né? Outras vestimentas. O povo cigano são negociantes, viajam para negociar. Mas com a pandemia, parou tudo. Então a situação ficou mais precária ainda. Não tem muito acesso também ao auxílio, né? Nem ficou todos. Mais difícil para vocês. Ficou mais difícil. E como vocês pretendem fazer esse Natal? É realmente com a ajuda de cada pessoa que está assistindo agora, lá no dia a dia, nas comunidades que vocês visitam? Isso, porque sabemos o quanto de coração bom existe, não só em Alagoas, mas no mundo todo, né? Em Alagoas eu creio que tem muita gente boa que pode fazer essa doação e ajudar, dar um Natal digno ao povo cigano. Como é que foram as edições anteriores desse Natal Solidário do Povo Cigano? Não foi muito bom, assim, porque aqui em Alagoas a gente não teve esse desenvolvimento muito, pois eu estava fazendo outros trabalhos em outras cidades, justamente com o nosso povo. Vocês correndo agora com essa divulgação, vocês esperam conseguir mais coisas nesse período? Mais coisas, eu creio que a gente vai alcançar aí uma boa arrecadação e vai satisfazer o nosso povo. Williams, o preconceito ainda é grande com o povo cigano? E eu quero deixar aqui um recado, Douglas, quero aproveitar e falar para as pessoas que procurem conhecer o povo cigano. Procure conhecer, vai ver seus costumes, seus modos de vida, para depois você julgar, para saber quem são, não julgar por outras pessoas que estão te falando. Vocês sofrem muito isso no dia a dia, esse preconceito? Sim. Inclusive, um certo dia, meu irmão passou num carro onde estava passando várias pessoas. E o meu irmão foi parado e disse: "Você é cigano?" "Sou." "Então desça do carro." Foi jogar o carro, os outros passou normal. É um preconceito velado e é muito grande, né? É chato, né? Então, valeu, claro que é. Williams, então faz um convite para quem está em casa, assistindo a gente agora, pode ajudar para fazer o Natal Solidário do Povo Cigano bem melhor. Tem algum telefone que as pessoas podem ligar, entrar em contato com vocês? Tem, de imediato tem o meu número, né? Que é o 82, o DDD, 982 34 2267. Você repete, por favor? 82 DDD 982 34 2267. Liga para você e pergunta qual a necessidade, o que vocês estão mais querendo nesse momento, né, Williams? Exatamente. A necessidade do povo cigano hoje, eu creio que não só o povo cigano, todas as comunidades tradicionais estão sofrendo muito hoje, não só pelo racismo, a falta de condições, mas eu creio que também o poder público, tem muita gente competente lá e eu creio que vai chegar essa ajuda também aqui da Secretaria CEMUD, graças a Deus o pessoal lá. Então vocês precisam de cesta básica, roupa masculina, brinquedo para as crianças, seria isso para deixar o Natal um pouco melhor? Isso, seria uma maravilha. Valeu. Você que tem um coração bom, se puder doar, doe e faça o Natal do cigano mais feliz. A palavra do Senhor fala em Romanos 10, 12, que não há distinção entre judeus e gregos, porque o Senhor é o mesmo Senhor para com todos, rico para com todos os que o invocam. Muito obrigado, Williams. Repete seu telefone para que as pessoas possam ligar. 82 é o DDD e o número? 82 34 2267. 982 34 2267. Obrigado, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Valeu, Williams. Muito obrigado, Douglas. Valeu, muito obrigado a você por ter vindo. Gilvan, Sofia, segue o bom dia. Obrigado, Douglas. Olha, já está no ar a 11ª edição da Mostra Sururu de Cinema. O desafio de produzir na pandemia não foi obstáculo e a mostra vai acontecer toda online até a próxima sexta-feira. Tem até categoria especial.
Tudo no ar. A 11ª Mostra Sururu de Cinema começou hoje. E, claro, com várias adaptações por causa da pandemia. A Maísa é uma das organizadoras e diz que, com o cenário mundo afora, pensou até que a mostra pudesse não acontecer. No começo do ano, a produção da mostra decidiu que não ia ter. Até porque os filmes, os realizadores paralisaram as atividades, né? Eles pararam de fazer filmes no começo da pandemia. Então, a gente achou que não ia ter produção para ter filmes para exibir. Só que aí a gente viu que durante o ano a galera começou a fazer filmes em casa, a abordar o tema da pandemia, abordar esse ano nas suas próprias narrativas, né? E também tinham outros filmes para ser finalizados, que estavam quase prontos e que poderiam ser exibidos na mostra. Então, aí a gente resolveu se adequar e se adaptar como quase todos os festivais do mundo, né? Não só do Brasil, mas do mundo, e resolveu fazer um festival online. Mas superada a indefinição, mãos à obra, muito trabalho até colocar o evento nos trilhos. E a gente teve que se reorganizar totalmente, né? A gente não está adaptado a fazer um festival online, que exige uma porcentagem técnica, né? Uma profissionalização técnica mesmo para colocar os filmes num site, com segurança do direito autoral dos realizadores, com toda uma plataforma que seja acessível para todo mundo, né? Porque a Mostra Sururu, todas as atividades são gratuitas. Então, a gente teve que trabalhar muito, né? A gente teve que se renovar para poder produzir a mostra esse ano. Então, foi um trabalho muito árduo e a gente teve que retomar todos os contatos para confirmar as parcerias para que a mostra pudesse acontecer. A exibição dos filmes neste ano, na mostra, que será virtual, é dividida em duas etapas. Uma tem caráter competitivo e a outra tem um caráter especial. As duas têm um grau de importância enorme para a edição dessa Mostra Sururu de Cinema. Mas qual é a diferença de uma para outra? A mostra oficial, que é a mostra do Filmes do Fim do Mundo, ela tem um caráter competitivo e esse ano a gente tem 6 categorias de premiação, que é melhor filme, melhor contribuição política, melhor contribuição artística, melhor performance, o prêmio Olhar Crítico e o prêmio do júri popular. A mostra especial, ela não tem uma temática definida, ela vem com uma temática livre e no mesmo formato de produções alagoanas, em território alagoano, mas ela não entra na competição de prêmios. Essas cineastas estão com filmes na 11ª Mostra Sururu de Cinema e falam da importância desse momento e também da expectativa. Com a expectativa de ganhar alguma categoria, quem sabe? Você está na briga, né? Tô, mas são pessoas aí, filmes muito incríveis que também estão. Temos categorias de políticas, categorias artísticas, né, de premiação, categorias de crítica. Então, acho que a gente só tem a ganhar, só de estar aí junto. Então, eu venho trazendo um filme chamado A Três Andares. Esse filme é um doc-ficção, onde eu faço alguns pensamentos, né, sobre esse estado, né, o estado das nossas relações, o estado entre lugares que são muito parecidos e, ao mesmo tempo, responderam de forma muito diferente com essa pandemia. Eu trago Mulher Pandêmica, que é um filme de direção coletiva, com uma equipe de mulheres, e ele é sobre uma mulher em estado de isolamento, que ela recebe um pacote misterioso que vai mexer com toda a rotina dela e fazer ela questionar toda a perspectiva de vida dela. Já a Ticiane participa da mostra não competitiva, com o filme Estação Aquários. Esse ano eu participo, pela primeira vez como diretora de um filme, que é uma direção coletiva, que ele é resultado do Ateliê Sesc de Cinema de 2019. Então é um filme que trata um pouco desse trânsito da cidade através do VLT e das pessoas e desses corpos que habitam esse trem, né? A mostra vai de hoje até o próximo sábado, dia 19. É só se programar, clicar e acompanhar tudo o que rola sem sair de casa e, o melhor, sem pagar nada. Quem quiser acompanhar os filmes é só acessar o nosso site www.mostrasururu.com.br e lá vai ter todos os passos. A escolha dos filmes que vão estar online de segunda-feira até sábado, de 14 a 19. E lá também vai estar a indicação para os debates que vão ser transmitidos ao vivo pelo YouTube.
E agora a gente faz mais um alerta quanto ao uso do Pix e dos QR Codes, que podem servir como ferramenta para transferência de valores e até mesmo pagamento de compras. Criminosos estão se aproveitando para aplicar golpes pelas plataformas online. Quem traz mais informações para a gente é a Isabelle Monteiro. Olha, é isso mesmo. Os criminosos podem estar se aproveitando da nova plataforma que faz aí operações financeiras e também do uso de QR Codes, né? Agora muito comum por conta da pandemia do coronavírus. Mas para explicar os riscos, né, que as pessoas estão correndo, como esses golpes acontecem, eu vou conversar agora com o consultor de segurança, o Wesley Marinho. Seja bem-vindo. Qual que é o risco e como que as pessoas podem se proteger desses golpes? Então, o uso do QR Code, ele já é um pouco normal, já é cotidiano, né? Tem sido muito utilizado já desde o início da pandemia, e o Pix ele só veio para fazer com que isso se tornasse mais frequente e mais comum para utilizar como pagamento. A principal recomendação que a gente dá para os usuários é ter sempre atenção quanto ao código, ao QR Code que está sendo escaneado. Ao chegar no estabelecimento, certificar se aquele QR Code é realmente do estabelecimento, certificar que aquele QR Code está válido, está em funcionamento, foi validado, e ao fazer a leitura, a captura desse QR Code, verificar a informação que é exibida no aplicativo. Porque mesmo que você utilize a própria câmera do celular para fazer a leitura, ao fazer a leitura, a câmera do celular ela exibe qual é o conteúdo que está sendo lido naquele QR Code. Se é um QR Code de pagamento, se é um link para um site que pode instalar algum tipo de vírus no dispositivo do usuário. Então, a principal recomendação é realmente a atenção, é checar se aquela informação é idônea, se aquele QR Code é válido. Essa é a forma de se proteger, de evitar. Mas quando acontece, o que é que pode ser feito? Então, uma grande vantagem do Pix, se realmente a pessoa lê um QR Code que não é daquela loja ou que porventura tenha sido fraudado, a principal vantagem do Pix é que ele tem uma possibilidade de reversão, ele tem uma reversibilidade. Essa reversibilidade ela depende dos agentes envolvidos. Então, se um usuário faz uma transferência do banco A para o banco B, utilizando o Pix, ele pode entrar em contato com o banco A, que é o banco ao qual ele é cliente, e informar que houve uma transação baseada num golpe, e aí o banco A ele consegue, em contato com o banco B, fazer uma análise daquela transação, marcar aquela transação como uma transação insegura. Nesse momento, geralmente, os bancos bloqueiam as duas contas para transações com o Pix, faz uma análise criteriosa e, caso essa análise constate que realmente houve uma fraude ou uma tentativa de golpe, essa transação ela pode ser revertida. Então, essa é a grande vantagem. Apesar da ferramenta permitir uma rápida movimentação financeira, que essa é a diferença das ferramentas anteriores, hoje você consegue receber várias transferências de várias pessoas ao mesmo tempo e logo em seguida transferir para outras contas e esse dinheiro nunca mais ser rastreável. Com essa nova ferramenta, é possível você fazer todo o rastreio, mesmo que ele consiga tirar esse valor, essa quantia de uma conta e transferir para outra e para outra, os bancos envolvidos nessa transação conseguem fazer o rastreio com facilidade e, no final, reverter o dinheiro às suas vítimas. O Pix é uma ferramenta mais recente, né, criada pelo Banco Central, mas já existiam carteiras digitais, principalmente bancos digitais, que já utilizavam o QR Code para compartilhar informações das suas contas ou para fazer um pagamento digital. Ou seja, você chegava no estabelecimento e, ao invés de você ter que passar o seu cartão de crédito, por exemplo, ou até mesmo num site na internet, ao invés de você comprar preenchendo todos os seus dados, você instala um aplicativo no seu celular, coloca os dados do seu cartão de crédito nele e, através desse aplicativo, você realiza o pagamento. Isso já existe há um bom tempo, já tinham várias ferramentas, só que no período da pandemia, para evitar o contato com a maquineta ou pagamento em espécie, isso foi super estimulado pelas empresas, pelos bancos e tudo mais. E aí, esses QR Codes que não são Pix, ele tem uma fragilidade um pouco maior do ponto de vista da rastreabilidade.
Porque, em alguns casos que a gente teve conhecimento aqui no Brasil, aconteceram situações onde o código de barra do restaurante, da loja, ele foi substituído por um QR Code fraudado daquele golpista, e quando a pessoa inadvertidamente lia esse QR Code, ao invés de ela fazer um pagamento para aquele estabelecimento, ela fazia um pagamento para o golpista. E aí existe toda uma possibilidade de fazer uma reclamação, tentar reverter, mas é muito mais difícil. E aí volto para o ponto principal de como mitigar isso. Verificar no momento de fazer o pagamento quem é o favorecido, quem vai receber aquele valor e verificar se realmente é o estabelecimento para o qual está sendo pago. Muito obrigada pelas informações, é isso, viu? Importante ficar atento a todas essas orientações que o Wesley já passou aí e não cair em golpe, né? Eu volto com você aí no estúdio. E a gente fala agora ao vivo com a repórter Carolina Sanches, que mostra pra gente uma situação bem inusitada. Carol, explica pra gente, colocaram uma faixa de pedestres em frente a uma árvore, não dá para ter muito acesso? Conta pra gente. Olha só, Sofia, bem inusitada mesmo. A gente está aqui numa travessa da Avenida Deputado José Lages e olha só o que aconteceu. Plantaram uma árvore, só que ao lado da faixa de pedestre. E é bem rente mesmo. Se a gente for perceber aqui, ó, ela fica colada mesmo no finalzinho da calçada. E qual é o problema, né? O problema é que se o pedestre vier, olha, a gente vai mostrar para você, ela fica bem ao lado. A gente já vê que do outro lado da rua já tem uma árvore plantada quase no mesmo local, mas ainda dá um espaço, principalmente para a descida ali, para acessibilidade. Só que desse outro lado da calçada, essa travessa aqui, Antônio Maciel de Oliveira, é uma que fica bem num cruzamento para Deputados de Lages. Olha só a situação. A gente vai mostrar aqui, olha, se o pedestre vier para atravessar na faixa, ele vai chegar aqui e vai ficar impedido, né? Porque ela, do início até o fim, além da árvore ter sido plantada, ainda foi construída essa jardineira aqui de concreto. Olha só, a jardineira de concreto. Isso tem mais ou menos 3 dias, começou essa construção aqui na semana passada. E é muito complicado porque impede totalmente, né? O pedestre, para vir atravessar na faixa, ele vai ter que vir e ir para a rua mesmo. Não tem, principalmente porque não tem acessibilidade, né? Do outro lado, a gente vê a árvore plantada, ocupa um espaço também da faixa de pedestre, inclusive com uma estrutura menor um pouco, mais de concreto também, só que tem acessibilidade, tem um espaço para o pedestre descer. Já desse lado não tem nenhum espaço, a gente procurou algum responsável por essa obra, por enquanto ainda não encontramos, mas estamos também em contato com a SMTT, com a Prefeitura de Maceió. Olha só os pedestres passando, por onde eles têm que ir, veja que situação, para chegar até a faixa. É um risco, né? A gente acredita que não é permitido isso. Muita gente já está reclamando, então a gente já recebeu reclamações e viemos aqui, claro, com as reclamações do telespectador, verificar situações como essa, né, que impedem a passagem de pedestres. A gente já foi lá ver a questão do vazamento de água e assim, né, no Bom Dia Alagoas a gente traz o que você de casa está reclamando, está vendo alguma situação como essa, lembra do WhatsApp 994030740. Sofia, você dá o reforço aí para o pessoal, quando vê uma situação como essa, já ligar para a gente, porque olha, a gente vai mostrar aqui novamente. Achou um pouco até absurdo, né? Esse plantio, uma árvore bonita. Claro, a gente sabe que a presença de árvore nas calçadas é muito importante, contribui para melhorar o meio ambiente e também facilita o escoamento de água, facilita a questão do clima, da ventilação. A gente não está falando sobre o plantio da árvore, mas olha a situação em que ela foi plantada, porque não é a árvore em si, né? Mas essa estrutura aqui que foi colocada, essa jardineira de concreto, bem rente à faixa de pedestre. A gente vai saber até se tem alguma informação se essa faixa vai sair desse local, vai ser colocada um pouco mais para lá. E a gente informa, então, ainda no Bom Dia Alagoas, viu, Sofia? A gente vai procurar saber essa informação. Se esse foi plantado já com aval, porque a faixa de pedestre vai sair daqui, a gente passa todos os detalhes. Assim que tiver alguma informação, eu falo com você. Valeu, Carol. Obrigada pelas informações. Realmente muito inusitada, né? Uma situação
Gilvan, ele está sem acreditar, inclusive, aqui, por causa dessa situação, gente. Mas vale Mas isso para quem, por exemplo, que é um atleta olímpico, pode passar por aí, não tem problema, né? Ele consegue saltar isso aí. Agora, não tem condição, gente. Não tem condição. Mas é como a Carol falou, a gente vai, inclusive, procurar saber se essa faixa de pedestres vai sair desse local, né? Porque realmente... Né? E como ela falou, gente, não é nem um problema da árvore que foi plantada em si. É dessa estrutura, né? Gente, dessa estrutura que foi colocada em volta da árvore. Não existe uma situação como essa, né? A gente vê do outro lado da via a questão da rampa de acessibilidade. E cadê a rampa desse lado aqui? O cadeirante ou o deficiente visual, eles vão ter que desviar? Como é que, por exemplo, um deficiente visual, não existe, gente? Não tem como. Realmente, aquela pessoa que ainda não tem a habilidade com a varinha de andar mesmo, mas é sem propósitos, aí não tem justificativa, né? A faixa, fizeram isso depois da faixa, mas quem fez deveria ter pensado em retirar logo a faixa, passar adiante, né? Mas a faixa, queira ou não queira, a faixa é muito próxima da esquina, né? Ela pode vir um pouco para cá, mas tem que dar um jeito, aí tem que procurar uma alternativa aí. A construção, por exemplo, só deveria ter sido feita depois da mudança da faixa. Isso, se é o caso, né? A árvore será sempre bem-vinda, né? A gente sabe da importância das árvores, de uma cidade arborizada, é fundamental para o clima, para as pessoas, né? Para a natureza. Agora, sem noção, não tem condição. Realmente, e a gente viu, nesse pouco tempo que a gente estava ao vivo com a Carol Sanches, a gente viu diversas pessoas tendo realmente que fazer esse desvio, né, Gilvan? Alguns pedestres que estavam utilizando a faixa, então imagina, no decorrer do dia, quantas pessoas não estão sendo prejudicadas por isso. Mas tem gente que está em casa e deve estar falando, mas é só desviar. Não é bem assim, gente, é questão de lógica, é questão de urbanismo, né? Não existe faixa com obstáculo, não existe. É verdade. Essa chamada faixa com obstáculo. A gente volta a falar agora com a Carol Sanches, que mostrou para a gente agora há pouco a situação de uma árvore plantada em frente a uma faixa de pedestres. Carol, já tem a resposta, né? Isso mesmo, Gilvan. A gente entrou em contato com a SEDET, né, que é a Secretaria de Desenvolvimento Territorial e Meio Ambiente. Eles informaram que já foi feita uma denúncia sobre isso, inclusive uma equipe de fiscalização ficou de vir até aqui, isso na sexta-feira, e a gente está aguardando a informação do que foi resolvido depois dessa fiscalização, se a equipe já veio ou não, mas eles estão cientes. A gente conversou também, a gente mostra para você, olha, qual é a situação. É essa jardineira, né, de concreto que foi colocada bem em frente à faixa de pedestre, dificultando aí a passagem de quem for seguir pela faixa de pedestre. A gente conversou com os responsáveis pela colocação e eles informaram que quando isso foi pensado no projeto inicial, que foi construída toda essa estrutura da calçada, a faixa de pedestre, na verdade, estava para ser colocada, ela ainda não estava aqui, a faixa ela foi colocada depois dessa construção da calçada e ela estava para ser colocada na esquina. Como é que ficaria na esquina? Segundo o projeto, ele ficaria igual às outras 3 faixas, olha, seguindo essa sequência, como a faixa da Rua da Frente, né? Aqui é uma travessa, transversal a Deputado Zé Laje, olha lá na frente. Ela fica bem na esquina mesmo. E no projeto, segundo os responsáveis por aqui, ele estaria nessa esquina. Só que isso não foi feito. E o que estava acontecendo? Estava já a árvore, mas os veículos eles estavam fazendo a conversão irregular, inclusive subindo na calçada, porque essa via essa é uma via que não se pode fazer uma conversão, o retorno é muito mais para frente, tanto de um lado como do outro, e os motoristas, segundo o pessoal que fez essa responsável pela construção, estava fazendo essa conversão irregular. Foi solicitado da prefeitura, né, da SEDET, que a faixa ela fosse para o lugar que está de origem no projeto da prefeitura, na legislação, inclusive, que teria que ficar como a outra, na esquina. E, enquanto isso, o concreto ele foi colocado, mas se aguardando que isso fosse, colocar a faixa fosse mais para frente um pouco. Então, essa é a resposta do pessoal, dizendo que a situação estava bem complicada quando estava sem o concreto, porque, inclusive, colocava em risco os pedestres que estavam passando por aqui pela calçada. E a gente aguarda, né, então, que essa faixa, ou a faixa seja colocada, né, alguma resolução seja tirada, mas segundo a informação, a faixa ela realmente está colocada no lugar errado. A gente vai ficar aguardando uma resposta, né, do que foi resolvido em comum acordo, né? Eles estão chegando no entendimento para saber o que vai ser feito, se realmente a faixa vai ser colocada um pouquinho mais atrás. Viu? A gente com essas respostas, vamos falar também sobre resposta. A gente fala rapidinho sobre a Casal, a gente mostrou no início, né, aquele buraco no bebedouro, lá em cima da ladeira com vazamento de água.
A Casal disse que já entrou na programação o conserto e o prazo é até 2 dias para que tudo seja resolvido. Então, todas as respostas dessas demandas de hoje, inclusive essa aqui, né, desse concreto que foi colocado em frente à faixa, foi uma demanda do telespectador que mandou para a gente. E a gente, claro, no Bom Dia Alagoas vai fazendo esse percurso, vendo essas demandas dos telespectadores e dando, quando possível, né, e rapidamente as respostas para todos. A gente espera que seja resolvido o mais breve possível. Com vocês. Obrigado, Carol. Pronto, resposta dada aí para a situação inusitada que a gente fez hoje, esse registro hoje de manhã, né?